A resenha do livro Sete Orelhas, ou a história das perseguições aos descendentes dos colonos de origem flamenga no Brasil, a ser publicada em julho pela revista do Patrimônio Cultural de Lavras, versa acerca de obra que cuida das perseguições que ocorreram no Brasil após a independência. Iniciadas em meados do século XIX, nessas perseguições, os descendentes dos colonos das nascentes do Rio Grande do começo do século XVIII, que se encontravam em suas fazendas explorando a terra havia gerações, passaram a sofrer perseguições. O resgate da história dessas perseguições constitui o objetivo principal do livro Os Sete Orelhas. As famílias de colonos que chegaram à região do Rio Grande no século XVIII trouxeram consigo valores que passaram aos seus descendentes, dentre os quais estava o respeito a uma data a ser festejada, o Dia de Santana, o dia 26 de julho. Agora, com as comemorações dos 300 anos da fundação de Lavras, a discussão acerca da importância do dia 26 de julho torna-se uma maneira de se perseguir a história de Lavras. Assim surgiu a notoriedade do Dia de Santana entre esses colonos do início do século XVIII. Muitos desses colonos que ocuparam as terras no curso do Rio Grande tinham origem na Ilha do Faial, uma das ilhas centrais do arquipélago dos Açores. Uma vez no Brasil, esses colonos acabaram por formar várias famílias nas nascentes do Rio Grande. Famílias essas que, com o passar do tempo, desceram o curso do Rio Grande, tendo atingido o Rio Paraná ainda nas primeiras décadas do século XIX. Curiosamente, a origem remota desses colonos oriundos da Ilha do Faial não era o Reino de Portugal, mas o Condado de Flandres, um dos chamados Países Baixos espanhóis. A presença desses colonos de origem flamenga na Ilha do Faial e demais ilhas centrais do arquipélago dos Açores teve como causa as boas relações entre a nobreza portuguesa e a nobreza flamenga existentes no século XV. Foi por conta dessa afinidade que, em meados daquele século, famílias oriundas do Condado de Flandres foram enviadas para os Açores para colonizarem as ilhas centrais do arquipélago, um conjunto de 5 ilhas onde está a Ilha do Faial. Passados cerca de 130 anos da colonização das ilhas, então já conhecidas como Ilhas Flamengas, no ano de 1580 ocorreu a unificação dos tronos de Portugal e Espanha, o que perduraria até o ano de 1640. A unificação dos tronos de Portugal e Espanha foi o resultado da morte de Dom Sebastião, o rei de Portugal, sem deixar herdeiros. Com a morte do rei, seu parente próximo, Filipe II, o rei de Espanha, reivindicou para si o trono português. Ao final, Filipe II foi ascendido ao trono português como Filipe I, rei de Portugal, iniciando assim o período que ficou conhecido como União Ibérica. Embora a União Ibérica tenha se iniciado de fato em agosto de 1580, com a derrota portuguesa na Batalha de Alcântara e a dominação do Reino de Portugal pelas tropas de Filipe II, os habitantes das ilhas centrais do arquipélago dos Açores mantiveram-se fiéis à monarquia portuguesa. Eles defendiam o nobre português Dom Antônio, prior do Crato, como o legítimo rei de Portugal. E assim, ainda em 1580, Dom Antônio foi recebido na cidade de Angra, na Ilha Terceira, outra das ilhas centrais do arquipélago dos Açores. Em vista da resistência estabelecida na Ilha Terceira, o rei Filipe II tratou de firmar sua autoridade sobre as ilhas centrais do arquipélago, o que resultou em 3 grandes batalhas ocorridas em 3 anos distintos, os anos de 1581, de 1582 e de 1583. Essas batalhas, que envolveram os ancestrais desses colonos das terras do Rio Grande, trouxeram aos colonizadores a simpatia pelo Dia de Santana, o dia 26 de julho. A coragem e fidelidade demonstradas pelos ilhéus
na primeira dessas batalhas, a chamada Batalha da Salga, trouxe notoriedade ao dia de Santana. A festejada vitória dos Ilhéus, ocorrida no dia 26 de julho de 1581, resultou na destruição da armada enviada por Filipe II para acabar com a resistência da monarquia portuguesa. Exatamente um ano depois, novamente no dia de Santana, ou seja, no dia 26 de julho de 1582, ocorreu a Batalha Naval de Vila Franca, resultando na vitória das forças espanholas. Mas, a despeito dessa vitória, naquele ano os espanhóis não conseguiram desembarcar nas ilhas, permanecendo viva a defesa da monarquia portuguesa, apesar do Reino de Portugal encontrar-se em mãos espanholas desde agosto de 1580. Passado um ano da Batalha Naval de Vila Franca, no ano de 1583, ocorreu a terceira batalha entre os defensores da monarquia portuguesa e os espanhóis. Então, novamente no dia de Santana, no dia 26 de julho de 1583, as forças espanholas acabaram por desembarcar na Ilha Terceira, no que restou conhecido como Desembarque da Baía das Mós, iniciando assim a terceira e última batalha. Essa batalha somente terminou no dia 27 de julho de 1583, com a derrota dos Ilhéus e a tomada das ilhas por Filipe II. Passados 100 anos destes dramáticos eventos, no último quartel do século XVII, já restabelecida a coroa portuguesa, ocorreu a descoberta de ouro no Brasil colônia. Então, a monarquia portuguesa tinha já certeza da fidelidade dos descendentes dos colonos flamengos que habitavam as ilhas centrais do arquipélago dos Açores. Assim, os reis portugueses passaram a facultar aos ilhéus a possibilidade de serem enviados para colonizarem as terras onde haviam encontrado ouro no Brasil colônia. Abertos os portos do Brasil aos moradores das ilhas centrais do arquipélago dos Açores, 5 colonos nascidos na Ilha do Faial, parentes entre si, transformaram-se em patriarcas de famílias que surgiram nas nascentes do Rio Grande. Com o passar do tempo, descendentes desses colonos acabaram por colonizarem todo o curso do Rio Grande, chegando com suas fazendas até o Rio Paraná. Nesse processo de colonização do interior do Brasil, os colonos e seus descendentes não se esqueceram dos motivos pelos quais a monarquia lhes franqueou o Brasil colônia. De fato, a monarquia portuguesa não se esqueceu do dia em que, embora o reino de Portugal estivesse dominado por Filipe II de Espanha, os habitantes das ilhas demonstraram fidelidade à monarquia portuguesa. E assim, durante a colonização das terras do curso do Rio Grande, surgiram povoações cujos nomes reverenciavam o dia de Santana. O livro Sete Orelhas, cuja resenha ora se publica na Revista do Patrimônio Cultural de Lavras, foi lançado no dia 26 de julho de 2011, na cidade de Santana do Garambel, à guisa de homenagear essa data histórica. Como se observa, o dia do aniversário da cidade de Lavras, o dia de Santana, é uma data histórica, pois reverencia a demonstração de fidelidade dos antepassados dos colonizadores das nascentes do Rio Grande à monarquia portuguesa. Esta demonstração de fidelidade à monarquia portuguesa, ocorrida no dia de Santana do ano de 1581, foi determinante para que os monarcas portugueses decidissem facultar a vinda ao Brasil colônia de grande número de colonos de origem flamenga, oriundos das ilhas centrais do arquipélago dos Açores. Obrigado.